Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel Bemaz, da disciplina de Mecânica dos Sólidos 3, tá? Hoje vamos para a nossa aula 7 do curso, no qual nós iniciaremos o estudo na dinâmica de corpo rígido. Na aula passada nós vimos como aplicar a dinâmica para partículas, né? Ou seja, as forças atuantes, e agora nós veremos, né, mais profundamente sobre como aplicar esses conceitos para um corpo rígido, tá bom? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente não vai chegar a entrar nas equações aqui, que são o somatório de forças e somatório de momentos. A gente vai entrar num conceito importantíssimo que vocês precisam dominar, né? Para conseguir aplicar a equação do somatório de momentos depois, que é o conceito de momento de inércia de massa, tá? Então, pessoal, nós vimos que quando um sistema ele executa um movimento de translação, ou seja, um movimento numa direção de tal forma em que o sistema ele não rotaciona, né? Ou seja, ele se move, né, de uma maneira reta, vamos falar assim, né? Nós temos uma força de inércia, tá? O que é essa força de inércia? É o produto ali da massa vezes a aceleração, tá? Que nós vimos já que é uma aproximação da segunda lei de Newton, tá? Isso é uma inércia, pessoal. Por quê? Porque basicamente é uma força que existe devido à inércia do nosso sistema, tá? E obviamente ali a gente pode notar que quanto maior a massa, maior essa força de inércia, tá? Então, analisando isso do ponto de vista prático, nós podemos afirmar que quanto maior a massa de um corpo, maior é a força necessária, né, para que esse corpo ele entre em um estado dinâmico, né, ele entre em movimento, tá? E consequentemente, quanto menor a massa, menor vai ser a força necessária para fazer esse corpo se movimentar, tá? Mas isso, pessoal, é falando em termos o quê? De translação, tá? E se o meu sistema estiver rotacionando, ou seja, girando, tá? Nesse caso, nós também temos uma força de inércia, né? Na verdade, a gente fala não em termos de força, mas em termos de momento de inércia, tá? E esse momento de inércia, ela é dada por duas variáveis, né? Primeiro, a aceleração angular, que vocês já estão careca de saber, vocês já viram como pode ser calculado, como pode ser estimado e como pode ser aplicado isso, né? Porque nós já vimos a parte de cinemática do corpo rígido, vezes, né? O que? O momento de inércia de massa de um corpo, tá? Então, esse momento de inércia de massa de um corpo, pessoal, ele é um pouco mais complexo da gente entender assim, né? Mas a unidade dele está aqui em quilômetro quadrado, mas basicamente ele mede a inércia de um corpo de tal forma a inércia desse corpo que dificulta o movimento de rotação do mesmo, tá? Então, quando eu tenho um momento de inércia de massa maior, significa que meu corpo é mais difícil de você girar o corpo, tá? De fazer o corpo girar, rotacionar. Agora, se ele tiver um momento de inércia menor, tá? Significa que é mais fácil de você girar, tá? Como vocês podem notar, esse momento de inércia ali, se a gente analisar as dimensões, ele está proporcional à massa e à geometria do meu sistema, tá? Então veja ali, o quilo nos denota a massa e o metro ali a geometria, tá bom? Então isso, eu acho que, então basicamente esse momento de inércia de massa, ele mede a distribuição de massa, né, em um determinado corpo rígido, levando-se em consideração a distância da massa para o centro de rotação, ou seja, para onde o meu sistema está rotacionando, tá? Aqui, pessoal, a gente tem alguns exemplos de momento de inércia de massa, tá? Depois eu volto para a gente falar um pouco melhor, mas aqui está um exemplo do que eu comentei, da influência da massa e da geometria, tá? Então, se a gente analisar
os casos A e B aqui, pessoal, que são as barras delgadas, né? Vocês podem notar ó, que na A, essa barra delgada ela estaria rotacionando em relação ao seu centro, tá? Enquanto que na B, ela estaria rotacionando em relação a uma das extremidades, tá? Qual é a massa dessa barra delgada? É a mesma, tá? Só que veja que o momento de inércia de massa, tá? Que ele pode ser dado ou por I ou por J, tá? Ele é diferente, tá? Note que no caso em que o eixo de rotação ele se encontra na extremidade da barra, ele é menor, tá? Enquanto que no centro ele é maior, tá? Por que ocorre isso, tá? Porque é muito mais fácil de você girar uma barra se você pegar ela pela ponta, né? Falando assim em termos bem rústicos, né? Pegar pela ponta e tentar girar ela, do que você pegar pelo meio, tá? Vocês podem fazer isso aí com qualquer coisa, um cabo de vassoura, que vocês vão notar que é muito mais fácil você girar pela extremidade do que pelo centro, tá? Então, aí está envolvido, então nota que novamente a gente não tem um envolvimento somente da massa, mas da distribuição de massa, tá? Então, aqui eu tenho uma distribuição de massa em relação ao meu centro de rotação de tal forma que fica mais fácil de eu girar o meu sistema, tá? Bom, pessoal, então aqui tem alguns outros exemplos que a gente pode utilizar como referência para fazer os exercícios na frente, mas se vocês pegarem qualquer livro da bibliografia do curso de vocês, vocês vão ter uma tabelinha aí no final do livro, nos apêndices, mostrando outros momentos de inércia de massa, tá? Caso não tenha, tem que calcular pela integral, né, da distância, né, do eixo de rotação até a massa infinitesimal e fazer uma integral, tá bom? Bom, pessoal, esse momento de inércia de massa, a gente já viu que ele é importantíssimo a gente saber em referência ao que é o eixo de rotação. O eixo de rotação altera o valor do momento de inércia de massa porque ele vai alterar o que é a distância da distribuição da massa em relação ao eixo de rotação, tá? Aqui, quando a gente fala do momento de inércia de massa, normalmente a gente pode calcular esse momento de inércia de massa em qualquer ponto do corpo, tá? Mas de uma maneira geral, é interessante nós calcularmos em relação a dois pontos específicos. Primeiro, o centro de massa do corpo, que a gente vai denotar sempre pelo esse ponto G aqui. Então, toda vez que vocês verem um G assim embaixo de alguma variável, significa que a gente vai estar calculando em relação ao centro de massa, tá? Ou em relação a um centro de rotação, tá? Um centro de rotação específico, tá? Então, não vai fugir desses dois casos, tá? Normalmente é em um ou em outro, ou em algum ponto de interesse, tá? Aqui, pessoal, um exemplo do que eu comentei com vocês, tá? Veja que aqui eu vou ter um exemplo ó, de dois sisteminhas, tá? Um no qual as massas eles estão mais próximos do meu eixo aqui que está girando, ou seja, do meu eixo de rotação, e um em que ele está mais longe, tá? E é aplicado em ambos os casos o mesmo torque, tá? Vocês podem notar que o caso em que as massas elas estão mais distantes, gira-se a uma velocidade menor, tá? Por quê? Justamente porque se torna mais difícil, né? E o momento de inércia de massa, do segundo caso aí, ele se torna maior do que no primeiro caso, tá? E como ele é maior do que no primeiro caso, mesmo eu aplicando o mesmo torque aqui nos dois eixos, o segundo caso, ele vai girar mais lentamente, tá? Ele vai ter uma aceleração angular menor, tá? Veja que as massas são iguais, só estou mudando a posição, tá? Bom, pessoal, aquelas expressões aqui que nós vimos, pessoal, são para esses casos específicos, né? Que normalmente, eles, se vocês notarem, eles estão em relação ao centro de massa, como no caso aqui da A, da C, E, F, G, né? HI, ou em relação a um ponto em que você pode fazer o sistema rotacionar, que é o caso da B e da D, tá? Mas e se eu quiser utilizar, tá? Qualquer outro ponto, ou um ponto em que eu não tenha tabelado, tá?
eu utilizo o teorema dos eixos paralelos, tá? Para saber isso, tá? No qual o momento de inércia naquele ponto em que eu quero calcular vai ser igual ao momento de inércia no centro de massa do corpo, ou seja, imaginando que ele está girando em relação ao seu centro de massa, mais o produto da massa, vezes a distância perpendicular entre o eixo de rotação do centro de massa e o eixo de rotação no ponto em que você deseja calcular, tá? Aqui nesse desenho está bem explícito, ó. Então veja que aqui nesse ponto, ó, deixa eu pegar um apontador aqui, ó. Nesse ponto nós temos o centro de massa do corpo, tá? Aqui é o eixo de rotação, então o sistema ele vai girar em relação a ele. Se eu quisesse calcular o centro de massa, o momento de inércia de massa, perdão, em relação a esse ponto aqui, como que ficaria? Ficaria o momento de inércia aqui, ó, calculado do centro de massa, mais o que? A massa desse corpo vezes a distância entre esses dois eixos, tá? E essa distância, pessoal, ela tem que ser sempre perpendicular, ok? Por quê? Porque é a menor distância, tá? Ali perpendicular, ok? Tudo bem? Então veja que isso nos dá margem para calcular o momento de inércia em qualquer ponto, tá? Algo que vocês também podem ouvir falar nesse sentido, nessa direção, também é o termo raio de giração, tá? Que ele é dado normalmente pela variável k, tá? Então ele também é uma propriedade que ele auxilia no cálculo do momento de inércia de massa, tá? E como que eu tenho a relação entre o momento de inércia de massa e o raio de giração? Pela massa, tá, pessoal? Então, se você tiver o raio de giração de uma superfície, né, basta você multiplicar pela massa, né, eleva ao quadrado, multiplica pela massa, que você consegue achar o momento de inércia diário. Ok? Tudo bem? E aí, pessoal, o que a gente pode fazer também? Imagina que eu tenho uma geometria composta. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Que eu tenho uma geometria composta, basicamente por duas barras. Como que eu calculo o momento de inércia dessa geometria? Eu calculo o momento de inércia de cada uma dessas geometrias, por exemplo, da barra BC, depois o da barra OA, e aí eu junto, né, para obter o momento de inércia de massa da estrutura como um todo, tá? Então isso é uma propriedade que eu posso fazer, tá? Ok? E consequentemente, para cada uma dessas geometrias, eu posso aplicar também o teorema dos eixos paralelos, que é o que está mostrando aqui embaixo. Ok? Então, pessoal, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o exercício 1, e aí eu vou gravar na próxima aula mais 2 exercícios para vocês fixarem bem esses conceitos, tá bom? Bom, pessoal, então tem uma placa aqui, que tem uma densidade de 8.000 kg por metros cúbicos e uma espessura de 10 milímetros, tá? Então imagina que é como se fosse uma moeda, tá, pessoal? Algo bem fininho. Determine seu momento de inércia de massa em relação ao eixo direcionado perpendicular à página passado pelo ponto O, tá? Então eu quero saber o momento de inércia em relação ao ponto O. O que significa isso? Significa que eu estaria girando esse cara aí em relação ao meu ponto O, tá? E eu estou medindo o quê? A inércia do corpo em relação a ele girar em relação ao O, tá? É isso que eu estou calculando, tá? É inércia de rotação em relação ao ponto O. Então é como se o meu sistema ele estivesse girando em relação ao ponto O, né? Esse ponto O aí, esse eixo de rotação estaria direcionado para vocês, então estaria girando em relação dele, né? Então veja que esse sisteminha aqui, ele estaria executando isso aqui, ó, ok? Em relação ao ponto O. Eu quero calcular o momento de inércia para esse caso aí, tá? Então a primeira coisa que vocês têm que sacar é o quê? Que essa geometria aqui, ela é basicamente o quê? Composta de dois círculos, né? Um com o diâmetro maior, o raio maior de 250 milímetros,
e dentro tem um furo, ou seja, como se fosse um furo que seria representado por um círculo de raio de 125 milímetros. Tá? Então, se eu calcular o momento de inércia desse cara aqui e subtrair desse cara aqui, eu vou ter aqui o do meu furo, ok? Bom, aqui já foi dado, tá? Mas vocês poderiam procurar que o momento de inércia de um disco, né, em relação ao seu centro de massa, em relação ao ponto G, ele é meio de mr ao quadrado, tá? Mas se vocês voltarem aqui nos slides, vocês vão ver que é o que a gente tem aqui, ó. Beleza? Bom, e aí então, professor, o que nós fazemos? Então, primeira coisa, pessoal, a gente obtém, né, a massa desses caras. Por que a gente obtém a massa desses caras? Porque eu não quero saber o momento de inércia em relação ao meu ponto G, em relação ao ponto O. Então, eu vou ter que empregar o teorema de eixos paralelos, que é o quê? A massa vezes a distância ao quadrado. A distância é simples, é 250 milímetros, né? Seria essa distância aqui, ó. Mas e a massa? A massa eu não sei, tá? Eu posso calcular? Posso, porque eu tenho a densidade, né? A gente viu lá vocês viram lá em Fundamentos de Mecânica dos Fluidos, deve ter visto em outra disciplina aí, viram também comigo em máquinas hidráulicas, que o volume, né, ou a massa é o que? É a densidade vezes o volume. Então, se eu calcular o volume aqui deles, eu vou conseguir, multiplicando pela área, obter a massa. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer primeiramente, obter a massa de cada um deles. Tá? Volume do cilindro maior, né? Para quem não se lembra, o volume de um cilindro é o π, r ao quadrado vezes o comprimento dele, ou a altura. Tá? Então, do maior é 0,25 e a espessura é 10 milímetros. Então, por isso que é 0,01 aqui, ó, tá? Calculei o volume, multiplicou pela densidade, calculamos a massa, tá? Deu 15,71 quilos, ok? Aí vocês vão falar, professor, tá dando grande. Pessoal, tem que dar, né? Ele tem o quê? 0,25, 250 milímetros, é 25 centímetros, tá? É uma substância bem densa, pura, tá? Vai dar pesado mesmo. Volume cilindro menor, só pegar o raio menor, ó, se a gente voltar, é o de 0,125 ao quadrado vezes a espessura, que é a mesma. Obtemos aqui o volume e depois a massa, ok? Aí, pessoal, calculamos, então, consequentemente, o momento de inércia em relação ao ponto O para cada um dos cilindros, o maior e o menor. O maior, pessoal, basta a gente pegar o momento de inércia em relação ao centro de massa. Nós vimos lá da tabela que é meio de mr ao quadrado, massa, o raio ao quadrado, mais a massa vezes a distância ao quadrado. Então, esse aqui, pessoal, já é em relação ao meu ponto O. Para quem não se recorda, o ponto O já é o meu ponto de interesse, tá bom? Faço a mesma coisa para o cilindro menor. Do centro de massa vezes o produto da massa vezes a distância ao quadrado, tá? Bom, o momento de inércia é meio da massa vezes o r ao quadrado, tá feito aqui, ó. Mais a massa vezes a distância ao quadrado, tá? Dá 0,276 quilo. Perdão, pessoal, aqui, ó, tem um errinho aqui, ó, eu vou corrigir. Isso aqui é uma unidade, né? A unidade do momento inércia de massa é quilômetro quadrado no sistema internacional, tá? Feito isso, pessoal, nós sabemos que basta a gente tirar um do outro que a gente obtém o momento de inércia de massa em relação ao ponto O, que dá aproximadamente aí 1,2, tá? Aproximadamente, tá? Daria 1,997, né? Mas eu aproximei para 1,2
1,97, né? 1,97, eu aproximei para 1,2. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, eu vou gravar aqui rapidinho para vocês o exercício 2 e o exercício 3 feitos. Obrigado e até a próxima.